E aí, mami, papi, curioso! Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito frequente nos pronto atendimentos da vida. Em torno de 30% das consultas são por conta de febre. E quase todos os pais acham que as febres são muito graves. Mas afinal, isso é verdade? Quando tem que medicar? Febre é perigosa por conta de convulsão? Fique aqui que eu vou te ensinar todos esses detalhes. Eu sou o Dr. Gildo e esse é o Pais e Kids. Roda a vinheta! Existe entre os pais o que a gente chama de febrefobia. Todo pai acha que quando a criança está com febre, ela está muito grave. Isso, na verdade, é um mito. A febre nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso corpo em que ele diz que algo não está bem. Isso é correto. Mas a nossa temperatura aumenta para tentar combater normalmente alguma infecção. É claro que pode ter um aumento de temperatura por outros motivos, mas o mais frequente é por conta de infecção. O primeiro detalhe que você deve saber, escreve aí no caderninho, é que a febre é considerada a partir de 37,8 temperatura axilar, tá, gente? Aqueles termômetros digitais que medem na testa, no ouvido, podem ser usados, mas eles tendem a superestimar um pouco a temperatura, ou seja, às vezes dá até meio grau acima da temperatura real. Mas enfim, é bem comum a gente atender no pronto-socorro pais que levam a criança porque tem temperatura de, por exemplo, 37 graus e eles acham que é febre. Não, não é febre. Existe o que a gente chama de febrícula, que seria o que o pessoal entende por estado febril, que é a temperatura entre 37,2 e 37,8. Nos recém-nascidos é importante você saber que a temperatura considerada como limite para febre é 37,5 e não 37,8 como para as crianças maiores. Uma outra pergunta que é muito comum é a partir de quanto medicar? Se essa criança ela já tem um diagnóstico ou você já está sabendo que ela tem febre, você pode medicar a partir de 37,8 mesmo. Mas inicialmente, nos primeiros picos, como a gente ainda está em dúvida se a criança realmente tem febre, às vezes a gente pede para medicar só acima de 38. Sendo que nos 3 primeiros dias a febre sempre tende a ser pior, mais alta, mais frequente e às vezes nem espera dar o tempo da medicação para voltar. Isso faz mal? Não. A gente pede para intercalar algumas medicações ou às vezes dar banho quando a temperatura está acima de 38,5, porque o desconforto da criança se torna muito evidente, fica respirando mais rápido, coração mais rápido, mas não quer dizer que isso faça mal. Então, nesses primeiros 3 dias pode ser mais difícil de controlar a febre mesmo e isso é esperado. E agora a pergunta que não quer calar: é perigoso a criança ter febre porque vai convulsionar? E eu te respondo, não. A criança só vai convulsionar se ela já tiver uma predisposição, principalmente se ela já tiver uma história familiar ou se a mãe ou o pai já convulsionou na infância. É possível que ela tenha convulsão sem ter essa história também. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que ela tem que ter uma predisposição. Então não adianta ficar preocupado com a febre, ficar com aquela coisa na cabeça de não aumentar a temperatura ou de levar antes do médico porque está com medo de convulsionar. Se ela tiver que convulsionar, vai convulsionar, mas a parte boa é que esse tipo de convulsão é uma convulsão benigna, ou seja, que não faz mal. Eu sei que para os pais é muito difícil ver a criança convulsionando e não poder fazer nada, mas, como eu disse, é benigno e tem que manter a calma. Esses casos de convulsão acontecem nas crianças que têm entre 1 mês e 5 anos de idade. Se aconteceu com uma criança fora dessa faixa etária, deve ser investigado. Então, nesses casos, tem que levar para o médico? Olha, você vai levar para o médico se foi uma convulsão típica, com menos de 5 minutos, que passou sozinha e não teve mais nenhuma complicação e que você sabe que a criança está tendo febre naqueles momentos, você vai levar para o médico só para ele excluir outras possibilidades, né? Porque você não é obrigado a saber fazer isso, mas provavelmente ele não vai fazer mais nada. Não precisa pedir exame, não precisa investigar outras coisas se a convulsão teve essas características. Então, quando preocupar com essa febre?
Número 1, quando a criança estiver apática, que é o quê? Com o estado geral muito caído, está com aquela sonolência excessiva. É importante você saber que quando a criança está doente, com febre ou não, ela vai ficar mais para baixo um pouquinho. Você também não fica para baixo, não quer só cama. Então não é essa a preocupação que a gente tem. É justamente com o excesso, com o estado que vai além disso, aquela criança que mal responde. Outra situação em que você deve se preocupar são com os recém-nascidos. Então, crianças menores de 2 meses que teve febre, ela deve ser avaliada imediatamente por médico. Daí não vale aquela regrinha de ficar esperando. Outra coisa é mancha na pele ou febre que persiste forte por mais de 3 dias. Então, como eu disse, nos primeiros 3 dias a febre tende a ser mais forte. Depois ela pode vir, ela pode acontecer, mas ela tem que vir mais fraca, você tem que estar sentindo que ela está indo embora. E o que isso significa na prática? Que ela está vindo ou mais baixa ou menos vezes no dia. Deve-se ter atenção também para as crianças que têm doenças crônicas, como por exemplo a leucemia ou alguma insuficiência renal, um problema cardíaco, enfim, qualquer uma desses tipos de doenças. E quando levar essas crianças com febre no pronto-socorro? Se essas crianças têm esses sinais, esses sintomas que eu acabei de falar, elas devem ser levadas imediatamente para avaliação médica. Mas se, por exemplo, sua criança começou com febre hoje e não tem nenhum daqueles sinais, está relativamente bem, não está muito mal, não adianta você levar ela no médico no primeiro dia. Por quê? Porque no primeiro dia, às vezes, os sintomas ainda não apareceram. É muito comum em criança, principalmente, a febre vir como primeiro sintoma e os outros sintomas virem só depois, aparecerem só depois. Então, o médico, além de não poder fazer um diagnóstico muito certeiro, pode ser que ele vá fazer um diagnóstico errado, porque o quadro não vai estar tão aflorado ainda. Então, se possível, espere a sua criança completar uns 2 ou 3 dias de febre para, se necessário, levar ela no pronto atendimento. Eu tenho certeza que se você memorizar essas dicas e souber, vai lá, volta o vídeo e vê tudo de novo. Você vai estar 200% na frente de qualquer outra pessoa. Vai saber conduzir melhor qualquer caso de febre, seja do seu filho ou de alguém que você cuida, de alguma criança que você cuida. Então, faça com que os outros pais, os outros cuidadores saibam dessas dicas. Compartilhe esse vídeo com eles e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ter acesso a mais dicas. Tchau e até o próximo!